Amados irmãos, amadas irmãs, queridas mães que oram, rezam, suplicam, agradecem, imploram, na sua casa, na sua família. E hoje, nessa festa dos apóstolos São Tiago e São Filipe, nós queremos, antes de tudo, reafirmar e confirmar nossa fé apostólica. Aqui está a Igreja de Jesus Cristo, nessa riqueza, multiplicidade de tantos dons, tantos carismas. A Igreja de Jesus Cristo, que se expressa na nossa fé, no nosso amor, na nossa esperança. Em Filipe e Tiago e nos 12 apóstolos, a Igreja se fundamenta, Cristo é o fundamento, a pedra. E nesse colégio dos 12, e em comunhão com os sucessores dos apóstolos hoje, os bispos, nós nos sentimos verdadeiramente a Igreja de Jesus Cristo. Que bom, irmãs e irmãos, somos a Igreja do Senhor. Esta Igreja do Senhor, que neste dia e nesses dias está de luto pela morte do Papa Francisco. Vamos, no silêncio do nosso coração, elevar uma prece de gratidão ao Papa Francisco. Ele que nos conduziu como vigário de Cristo aqui na terra, Bispo de Roma, o nosso Papa. Agradeça do seu coração, agradeçamos todos nós. Que grande pastor, Deus jamais deixa em Jesus Cristo no Espírito faltar os autênticos pastores para a sua igreja. Ao mesmo tempo vamos rezar sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja vai caminhando e nós estamos todos a caminho. Nesses dias a igreja toda é convidada a rezar, para que à luz do Espírito, o nosso colégio dos cardeais escolha aquele que será o bispo de Roma, e sendo o bispo de Roma, o nosso Papa. Mães, pais, filhos que rezam, nesses dias vos peço, nos peçamos todos nós, vamos unir, porque o Papa é um pai, é o pastor, é o sucessor de Pedro, é aquele que Jesus Cristo confiou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o espírito do mal jamais vai abatê-la, destruí-la, porque é a igreja de Jesus Cristo. Vos convido, e a todos nós somos convidados a rezar. Mães que rezam, rezem nesses dias, em particular. Rezemos nós, para que o Espírito que conduz a igreja de Jesus Cristo, possa nos enviar aquele que vai nos conduzir, ser o nosso pastor. Da palavra de Deus, dessa festa litúrgica dos apóstolos Filipe e Tiago, como ouvimos no Evangelho, na primeira leitura, queria fazer 3 pensamentos. O primeiro deles, Filipe, somos um pouco todos nós, que mesmo às vezes caminhando na igreja e tendo fé,
ainda não o conhecemos suficientemente. Eis aí a nossa missão de evangelizar. Senhor, mostra-nos o Pai. Vamos dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Que anseio mais belo do coração humano, conhecer o rosto de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus. Filipe é a humanidade, Filipe é a igreja, Filipe somos nós, que a cada dia vamos buscando esse rosto de Deus, o seu amor, a sua misericórdia. Quem de nós não sofre, não chora quando reza, quando na nossa casa, na nossa família, na igreja, na humanidade, não se conhece Deus, não se conhece o seu rosto? A dor maior de um pai e de uma mãe quando seus filhos não seguem os caminhos de Deus? Somos nós, nessa busca de Filipe, que mesmo estando com Jesus, não havia chegado a compreender que Jesus era o rosto do Pai. Vamos hoje pedir essa graça, para que também este movimento das mães que oram, rezam, suplicam pelos seus filhos, tenham sempre presente, que na verdade, rezando por eles e por elas, filhos e filhas, gostaríamos que todos chegassem a amar e ver esse rosto de Deus. Sabemos que só na vida eterna o veremos como Ele é. Aqui o vemos como num espelho, mas o nosso coração anseia. Segundo lugar, Jesus, no Evangelho, se temos esse anseio, essa sede de Deus, de conhecer a Deus, de amá-lo, de viver e fazer a experiência na fé da sua misericórdia, do seu amor, Jesus quase grita num lamento: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Há quanto tempo? E ainda não me conheces? Eis aí a missão da igreja. Nós nunca conheceremos suficientemente a Deus nem seu Filho Jesus. E mesmo tendo a nossa fé, sendo batizados, vivendo os sacramentos, nós temos necessidade de chegar mais próximo, né? Sabemos que a palavra conhecer no Evangelho de São João é justamente entrar na profundidade, na intimidade de Deus e compreender a profundidade, a intimidade dos rostos de Deus, que são os irmãos e irmãs, são aqueles que Deus nos deu para amar, nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade. Ainda não me conheces? Que caminho difícil é o da fé, combatendo o mal todos os dias, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa paróquia, onde a gente está, no testemunho que damos todos os dias da fé, onde trabalhamos, onde vivemos, onde exercemos nossas profissões, onde cuidamos e acompanhamos nossos filhos. A nossa fé ainda é insuficiente, ainda não somos maduros, e mesmo Cristo que caminha conosco, é o Emmanuel, a igreja que está conosco todos os dias, onde estamos lá na nossa comunidade, na nossa paróquia, ainda não conhecemos suficientemente. Filipe, ainda não me conheces? Aí hoje, como igreja, nós poderíamos dizer: que bela é a nossa missão. Temos que evangelizar, continuar anunciando o Evangelho, como está na primeira leitura, quando Paulo diz aos Coríntios: aquilo que eu vos transmiti é aquilo que eu recebi. Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, apareceu a Pedro, depois aos 12, e apareceu a muitos dos nossos irmãos.
E poderíamos continuar esse texto da carta aos Coríntios dizendo: Cristo continua vivo e presente no meio de nós. Pelo seu Espírito que nos inspira e nos conduz, eis o tempo pascal da ressurreição do Senhor, que nos permite conhecer, amar, seguir, sermos esses discípulos missionários de Jesus Cristo. Há quanto tempo estou convosco? Talvez as mães, os pais poderiam dizer: meus filhos, minhas filhas, há quanto tempo eu estou convosco e vocês não me conhecem? O pai e a mãe que geram a vida, e muitos filhos às vezes parecem pessoas desconhecidas, que não experimentaram o amor profundo de um pai e de uma mãe. Eis aí porque nós rezamos, porque evangelizamos, porque somos missionários. Aquilo que acontece no mundo, acontece na igreja, acontece na nossa casa. Quantas vezes a gente ouve um pai, ouve uma mãe, e as mães que oram dizer assim: eu não estou conhecendo o meu filho. Não foi esse que eu criei. Não foi esse que eu gerei com amor. É o que Jesus disse a Filipe. Moramos na mesma casa, você me acompanhou e ainda não chegastes a me conhecer. Sabemos que o amor do pai e da mãe, o amor da família é a expressão mais concreta do amor de Deus. Por isso, queridas mães, movimento das mães que oram, continue firmes, como Jesus. Há quanto tempo estou com vocês e não me conhecem? Dizendo, expressando, testemunhando assim, estamos aqui. Vamos viver a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, sermos pais e mães verdadeiramente que mostram o caminho. O Evangelho diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para concluir, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus responde e mostra-nos o rosto do Pai, Jesus é o rosto do Pai, é o Filho encarnado de Deus que viveu nesse mundo a nossa humanidade, a assumiu, perdoando nossos pecados, venceu a morte, venceu o mal. Com Ele nós não devemos ter medo, nenhum medo, porque Cristo já venceu o pecado, o mal, a morte. E em Cristo nós podemos vencer o mal, o pecado e a morte. Jesus depois diz aos discípulos, como diz a Filipe, havia dito aos apóstolos: fareis e deveis fazer as obras que eu faço. As minhas obras mostram que eu sou o Filho de Deus. As nossas obras, isso é, a nossa fé, o nosso amor, o nosso testemunho, a nossa vivência também de movimento, mostra que é uma obra de Deus, se verdadeiramente anunciamos e testemunhamos Jesus Cristo. Fareis obras maiores do que essas. E que maravilhosa obra é essa de Deus em Cristo, na igreja, e depois nessa riqueza, que são os carismas e dons que Deus vai concedendo, para que lá onde nós vivemos, onde nós experienciamos a nossa fé, onde nós celebramos, vamos nos glorificando a Deus, vamos nos santificando e vivendo a nossa fé. Amados irmãos e irmãs, amadas mães, vocês são um sinal visível da obra de Deus. E essa obra de Deus que se realiza em vós também, na vossa casa, na vossa família, com vossos filhos, vossos netos. Obra de Deus que está lá naquele dia a dia das vossas comunidades eclesiais, das vossas paróquias. Vocês são mulheres, mães, homens, filhos, que têm um lugar, têm um espaço onde essa obra de Deus se concretiza, que é onde a gente vive. É sempre bom lembrar a Ângela quando ela diz: nós somos obedientes, falou hoje de manhã ainda, em comunhão com o pároco, na paróquia, com as lideranças pastorais. Creio que cada um de vocês trabalha em pastorais, não é?
estão servindo a Deus lá é a obra de Deus, e que se fazem presentes como mães, inspirando, iluminando, levando essa espiritualidade tão bonita da oração, né? Nós diríamos assim, nos tempos de hoje, a maternidade tão bela, mas a necessidade dessa maternidade espiritual, né? O mundo tem sede dessa experiência profunda materna, mães, né, na plenitude do seu dom e de sua graça, a paternidade, pais, né, a filiação, fraternidade na plenitude. Filipe, há quanto tempo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que essa obra e as obras de fé, de amor, de esperança, estamos no jubileu da esperança, e creio esse ano também para o movimento das mães que oram, né? Tem sido, e certamente esse evento também um grande sinal de esperança, não é? Um sinal de esperança enorme, que enche o nosso coração, e nos leva a ser como os apóstolos, como os discípulos, verdadeiros evangelizadores e evangelizadoras. Vamos pedir essa graça hoje, para que sejamos essas mulheres e mães, homens, filhos e filhas, famílias, casa, cheios dessa graça de Deus, para levarmos o amor de Jesus Cristo, amando, conhecendo profundamente. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu sou o rosto do Pai. Vós, irmãos e irmãs, sois o rosto hoje de Deus Pai, tão amoroso e misericordioso. Somos todos nós o rosto, a presença, a vida de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Mães, pais, vós sois o rosto de Deus na vossa casa, na vossa família, no mundo, na vossa comunidade, na vossa paróquia, na vossa diocese, aonde estivermos, nas realidades tão difíceis. E a última palavrinha, rezar, porque rezar dá o sentido pleno da nossa vida. Mães que oram, mães que rezam, Cristo que rezou, e rezou pelos seus, e rezou para que fossem fiéis, e rezou para que permanecessem unidos a Ele, e rezou para que fossem fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.